Graça e paz. Hoje, na nossa leitura diária da Escola Bíblica, nós vamos tratar de Ezequiel 22. Tá? Um texto maravilhoso. A leitura bíblica aponta o versículo de 1 a 5, mas eu quero me estender um pouco mais, para que os irmãos consigam compreender a profundidade do que quer dizer esse capítulo. É muito comum as pessoas pregarem, ministrarem sobre Ezequiel 2, que é o chamado Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos, também Ezequiel 47, que fala do cordel de medir, que ele entra nas águas e vai indo até o ponto de ele ter que nadar, né, de tão profundo que é as águas. Enfim, são textos ótimos, porque trata da unção do Espírito, do chamado, do mover de Deus, né, na vida da pessoa, no ser, né. Contudo, muitos textos de Ezequiel as pessoas não pregam, não ministram em cima por causa da sua densidade. Porque o livro de Ezequiel, na verdade, ele é categórico nos pecados, tanto de Israel, quanto dos gentios, das nações, dos reis, dos profetas. Ele aponta detalhadamente todo o mal que afrontam a Deus. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de ministrar ensinos e pregações nos púlpitos por causa dessa densidade. Tanto que se vocês olharem lá em Ezequiel 23, fala de Oilá e Olibá. Oilá é Samaria, Olibá é Jerusalém. Se vocês lerem aquele texto do capítulo 23, a densidade é tamanha que fala da prostituição de ambas as nações. Quando eles se misturam com os outros povos, e ao invés, porque a questão não era em se misturar, a questão estava, essa mistura o que ocasionou de idolatria, afastamento de Deus, não ser referência a Deus, porque Deus não tinha separado Israel para ser referência, nação santa eleita. Quando eles cometem essas atrocidades, eles afrontam Deus. Era o mesmo que insultar a Deus face a face, né? E ali aquele texto fala profundamente. Se vocês verem as palavras que é utilizado ali, é pesado. Então é difícil muitas vezes você trazer uma ministração no púlpito, por causa da dificuldade de se interpretar e encontrar palavras que possam expressar o que Deus está falando ali. Tá? Mas vamos lá, vamos analisar. Vamos comigo em Ezequiel 22, do 1 ao 5. E a gente segue um pouco mais. Ezequiel 22, 1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Olha que interessante. Esse texto, veio a mim a palavra do Senhor, acontece 3 vezes nesse capítulo. Vocês vão entender o porquê. Mas vamos seguindo aqui a leitura. Quanto a ti, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, tu fizeste-se culpada, e pelos teus ídolos que fabricastes, te contaminastes e fizeste aproximar-se o teu dia. E é chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz motivo de vergonha entre as nações, e de zombaria entre todas as terras. As que estão perto e as que estão longe zombarão de ti, ó cidade infame e inquieta. Olha que interessante. Essa primeira parte que a leitura bíblica aborda, aqui fala da cidade sangrenta. Se a gente seguir um pouco mais, até o versículo 16, ele vai falando de toda a atrocidade que Israel comete. E o que é interessante, por que esse tipo de coisa acontece? Quando você perde o relacionamento entre você e Deus, relacionamento entre você aqui e Deus nos céus, no seu trono, você perde esse relacionamento, para você cometer erros e falhas, atrocidades nesse nível, entre pessoas, entre coisas aqui, terreno que a gente o tempo todo, constantemente está em contato, é fácil. Quando se perde a espiritualidade, a comunhão espiritual, para você deixar de amar o próximo e cometer atrocidades é a coisa mais fácil que tem. Então é isso que aponta aqui, olha só. Quanto a ti, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Ele pergunta, o Senhor pergunta para Deus, você vai julgar? Você consegue? Você tem peito? Você pode falar para essa cidade? Você pode julgar e medir ela? Faze conhecer, pois, todas as suas abominações. Olha o que o Senhor fala. Faze conhecer todas as suas abominações. Olha o versículo 4. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada. O que está dizendo aqui? Todos esses pontos são as falhas de Israel contra os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Base, aqui esse texto do capítulo 22 fala praticamente dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos.
sem entrar os detalhes dos outros mandamentos que o Senhor fez. Vamos seguindo aqui. Por isso eu te fiz motivo de vergonha entre as nações, de zombaria entre todas as terras. As que estão de perto e as que estão de longe zombarão de ti, ó cidade infame, inquieta. Vamos seguir aqui no versículo 6, agora vocês vão compreender um pouquinho mais a profundidade disso. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramar sangue. Olha, vamos mais à frente. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe. A palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Eles desprezavam. No meio de ti oprimiram os estrangeiros. A Bíblia não ensina que não era para oprimir o estrangeiro, principalmente quando tinha cega, não era para rebuscar a terra, para que eles estivessem passando qualquer dificuldade de terem como se sustentar. E eles faziam o contrário. Eles descumpriam os ensinamentos de Deus, as leis, para o seu bel prazer, para benefício próprio. E muito mais, vamos mais à frente aqui. E foram injustos com os órfãos e as viúvas. Seguindo aqui no versículo 8. As minhas coisas santas desprezastes e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue. Em ti sobre os montes comem carne sacrificada e perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam da que está impura na sua separação. Olha o que eles faziam. Eles descobriam a vergonha do pai. Você lembra o que aconteceu lá com Noé, quando ele plantou a vinha? E depois, né, do dilúvio, ele plantou a vinha. Aí houve a fermentação da uva, né, coisa que não acontecia antes. E aconteceu, ele se embriagou, né? E aí um dos filhos vê ele. Aí o outro fala, não, a gente não deve olhar assim, vamos respeitar o pai, né? E aí aquele filho acabou sendo punido pelo seu ato. E eles estavam fazendo isso como se fosse a coisa mais normal. Abusam da que está impura. Ou seja, eles já não tinham respeito mais pelos períodos das mulheres. Vamos indo mais, vamos mais à frente, versículo 11. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. Ou seja, não havia mais respeito e bom senso nos seus relacionamentos. Eles já não se preocupavam mais com o casamento, eles não se preocupavam mais em ter uma família, eles queriam se perverterem. Eles descumpriam todos os mandamentos assim, com pura vontade. Eles desejavam isso. Eles não se importavam a afronta que estava fazendo contra Deus. Versículo 12. No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebeste usura e lucro ilícitos, além de usar da avareza com teu próximo. Oprimindo, e de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Olha, vamos lá. Vamos recapitular e começar a olhar agora os tempos que nós estamos vivendo. O que nós temos? Hoje as pessoas, pelo seu bel prazer, pelos seus direitos, como posso dizer, meu corpo, minha regra, não é assim que falam? O ato de quererem tanto o direito de abortar, né? Olha só, os homens se prostituindo, deturpando a sua verdade, né, como ser humano e homem. Olha só os absurdos de hoje, né? Querem liberação disso, liberação daquilo. Por quê? Porque como Israel estava vivendo, hoje as pessoas estão vivendo assim. Aí você para e pensa assim, mas Israel hoje, né, não tem nada a ver com isso? Você pode pensar dessa forma, mas não. Israel também continua seguindo esses mesmos caminhos. Então por isso que ele sofre hoje, agora está tendo essa afronta com eles lá. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar por Jerusalém. O próprio Jesus falou, orem por Jerusalém. A gente tem que estar pronto em orar e interceder por eles, porque eles são nação eleita, tá? O único que tem direito de julgar e subjugar Israel é Deus. Ele usa outras nações para julgar Israel, mas somente Deus é quem subjuga, tá? Nenhum outro, ok? Como eu vi uma certa pessoa, um certo amigo, né, dizendo que Israel perde guerras. Israel não perde guerras. Israel, ele é subjugado por Deus. Deus permite as coisas acontecerem porque Deus trata com Israel diretamente. E aí ele usa as outras nações, mas não porque Israel perde para as outras nações. Ninguém é superior ao que Deus faz sobre Israel. Mas vamos seguindo aqui. No versículo 13 em diante diz assim: eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Esse ato, bater as mãos, é isso aqui, ó. Deus, ele vai apontar a vergonha de cada um. E aí é que tá. Tanto para Israel quanto nós como nação. Porque Ezequiel, o livro de Ezequiel, aponta os príncipes de Israel,
o povo de Israel, as nações, até os confins da terra. Se vocês analisarem direitinho todos os textos de Ezequiel, ele não fica somente no âmbito das bênçãos do chamado de Deus, fica também nas atrocidades que hoje se praticam naturalmente. Vamos seguindo aqui. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e farei. E te espalharei entre as nações pelas terras, e porei termo à tua imundícia. Por que que Israel se dissipou? Hoje você sabe que nós temos o conhecimento que se tem de que sobrou de Israel é os judeus. Os judeus é a única tribo que sobrou. As demais se diluíram na face da terra e se perdeu. É o cumprimento do que a palavra diz. A palavra acabou de dizer. Isso se cumpriu. Lembrando que muitos textos de Ezequiel se cumpriram e muitos ainda hão de se cumprir. Vamos seguindo aqui. Tu serás profanado em ti mesmo, aos olhos das nações, e então saberás que eu sou o Senhor. Vamos para o próximo, vem a palavra do Senhor, vocês vão compreender. Versículo 17. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, a nação de Israel se tornou para mim uma escória. Todos eles são de bronze, estanho, ferro e chumbo, no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que todos vós vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Olha a profundidade do que Deus está falando aqui. Filho do homem, a nação de Israel se tornou para mim escória. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos lá. Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, olha só, bronze, estanho, ferro, chumbo, olha só, 4 metais, em escória de prata, 5º metal, em escória de prata. Ou seja, refinando, para ele vê o povo de Israel como a prata. Só que o que Israel se tornou? Ao invés de se tornar prata refinada, Israel se tornou a escória, que é os outros metais. O que acontece? Quando está refinando a prata, essa escória sobe, ele flota, ele sobe, ele tem que ser raspado e tirado. O que está querendo dizer aqui? Que a vergonha de Israel, aqueles que profanaram Israel, que perverteram Israel e os encaminharam à idolatria, ao erro, à prostituição, à profanação da verdade, esses vão ser limpos na hora do fogo. Lembra que nós comentamos na leitura de ontem que a sarça não se consumia, correto? O fogo vinha e a sarça não se consumia. Israel não era consumido pelas afrontas, pelas dificuldades, certo? E Deus fala que Deus se faz presente protegendo Israel. Porém aqui já é o próprio Deus colocando eles em prova. O próprio Deus colocando eles na fornalha, né? É como se fosse uma fundição para separar, para purificar o metal mais nobre. Ou seja, como se ajunta a prata, o bronze, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Olha só, 22. Eu vos congregarei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, sereis fundidos no meio de Jerusalém. Deus está prometendo que ele vai fazer justiça, porque se eles são nação eleita, que era para ser referência para o mundo, para eles conhecerem Deus por eles, e eles assim não fizeram, então Deus vai agir com justiça sobre eles. Seguindo. Terceira vez aqui, olha. Veio a mim a palavra do Senhor. Olha que interessante. Mais uma vez, a terceira vez, Deus fala com Ezequiel. Esse capítulo dividido em três porções da palavra do Senhor. Seguindo aqui. Filho do homem. Olha só. Olha como Ezequiel é chamado agora. Filho do homem. Quem é chamado assim no Evangelho de João? Seguindo aqui. Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Agora, o Senhor já fala da terra. E se a gente for analisar, o que tem acontecido hoje com o planeta? Aumentou o número de tremores, terremotos, enchentes, seca, calor excessivo, em lugares, as chuvas, os tornados têm predominado. Olha que terrível. Para a gente seguir aqui, a gente precisa compreender que a terra, ela clama, né, pelo grande dia do Senhor. A gente tem que preservar a natureza, certo? Porém, o que acontece? Por que a natureza não consegue ser preservada? Por causa do pecado. Por causa da... É só seguirem como que a natureza, ela responde
ao seu ato de justiça quando você faz a vontade do Senhor? É só seguir lá em Êxodo 28. Êxodo 28 aponta que como seria a terra daqueles que andam em justiça, na justiça do Senhor. Agora, como o povo se rebelou contra Deus, e isso eu não digo só Israel, eu digo o planeta inteiro se rebelou contra Deus, a natureza sofre. Por quê? A bênção da natureza está sobre nós que exercemos a vontade soberana do Senhor. Compreende? Se, como eu falei no começo, se não há ligação entre nós e o céu, tudo o que acontece aqui no nosso plano, tudo o que acontece no nosso plano fica derrotado. Sofre as consequências do pecado. Compreende? Vamos seguindo aqui. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, arrebatando a sua presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Gente, sabe o que Israel estava fazendo aqui? Quando Deus fala com Ezequiel? Aumenta o número de suas viúvas. Para eles explorarem, havia uma família, para eles explorarem, eles exploravam tanto. Quando alguém tinha uma possessão, alguma coisa, eles iam lá e tiravam a vida daquela pessoa para poder tomar para elas, sabe, a força. E aumentava-se o número de viúvas. Olha que ponto Israel tinha chegado. E os profetas fazendo isso. Aí eu pergunto, não tem um comparativo hoje com alguns? Tem uns que manda mensagem para mim e fala, ó irmão. Eu dou risada. Deus não tocou em você não para me dar uma ofertinha? Se Deus tivesse tocado, a pessoa não precisava falar, né? Concorda? Eu não sou contra em você ajudar, dar assistência aos irmãos que estão na obra. Porque a própria palavra de Deus fala, né? Digno é o obreiro do seu salário, ok? Porque é difícil você manter a sua família se você não tem o sustento. Se você está 100% para a igreja, você tem que ter o sustento, de uma forma ou de outra. Deus estabeleceu isso para os levitas. Então não é errado. Agora, a maneira que as pessoas agem, os absurdos que se cobra, é isso que profana a verdade. Aí acha que só porque estão pregando a palavra, vão para o céu. E não é bem assim. Por isso que diz que chegará aquele grande dia, e vão falar, mas nós fizemos em teu nome. E ele vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vamos lá. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue e destruírem vidas, para lucrar desonestamente. Precisa dizer alguma coisa? Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca. Aqui, gente, deixa eu terminar de ler aqui e vou explicar para vocês isso aqui. Os seus profetas têm feito para eles rebocos com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Versículo 29. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. O que os profetas aqui estavam fazendo? A pessoa peca, a pessoa comete erro, aí ele vai lá, eu tenho a solução para você. Me dá tanto. Me dá aquela porção de terra. Me dá aquele animal. Olha, eu preciso disso, preciso daquilo. Me mantém, que eu te abençoo. Israel fazia isso. Os seus profetas estavam fazendo isso. Eles tinham perdido completamente a noção da verdade. Eles tinham perdido completamente o bom senso. Eles tinham perdido completamente o caráter. Porque sem Cristo, ninguém tem caráter. Tá bom? Sem Cristo, ninguém tem caráter. Ninguém tem bom caráter. Porque em Cristo é o único que tem caráter de verdade. Vamos seguindo aqui. Versículo 30. Busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e os consumirei com fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Agora ficou mais fácil compreender o porquê que a leitura bíblica aponta o versículo 1 a 5? Que diz o seguinte, vou ler novamente. Leio a minha palavra do Senhor, quanto a ti, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Far-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, pelos teus ídolos que fabricaste e contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz motivo de vergonha entre as nações, e de zombaria entre todas as terras. As que estão perto e as que estão longe zombarão de ti, ó cidade infame, inquieta. É fácil pregar isso aqui? É por isso que Ezequiel é um livro
que nem todos os capítulos as pessoas pregam. Porque aponta lá no âmago da pessoa a sua falha. Aí eu te pergunto, você tem coragem? Sabe por que coragem? O que Deus fez lá com os 32 mil? Ó, os covardes e medrosos, pode mandar chispada aqui. Foram 22 mil embora. Sabe por quê? Porque não conhece o Deus de verdade. O Deus da verdade. Não tem a plena intimidade com Deus, saber que vai vencer. Muitas vezes nós temos medo de perder. Ezequiel não teve. Nem tudo ele ganhou. Ele profetizou, nem tudo ele viu se cumprir. Mas ele foi chamado. Lá no capítulo 2, que as pessoas gostam de ministrar, ele foi chamado. E ele seguiu à risca o que o Senhor falou. Siga você também. Você tem um chamado e Deus te ama e quer te usar poderosamente. Amém? Amanhã a gente tem mais. Um abraço.